Você está na Rádio Espaço Espírita, um som para o espiritismo em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Você ouve a partir de agora Os Espíritas e a Pandemia do Coronavírus. Uma mensagem dos dirigentes e estudiosos espíritas para o seu consolo e para a sua orientação. Convidados da Rádio Espaço Espírita falam sobre o coronavírus. Olá, queridos todos. Eu sou Carla Pavão, do Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, conhecido por Sejus, e do canal Paz e Bem. E nesse momento eu gostaria de conversar com vocês com base no livro Educação segundo o Espiritismo, da intelectual, pedagoga e professora Dória Encontre, sobre uma questão muito delicada para esse período de quarentena, que é a maturidade. Nós estamos vivendo um processo educativo, não um processo punitivo, porque o vírus é algo absolutamente natural que acontece, mas que está nos permitindo, diante das leis divinas, que nós possamos passar por tudo isso através da autoeducação. E para falar de autoeducação é necessário que nós conversemos sobre a maturidade. Essa maturidade que muitas vezes se apresenta forjada em adultos que ainda sofrem muito para serem verdadeiramente responsáveis. Então vamos fazer essa conversa hoje aqui, começando falando de um educador, filósofo e pedagogo tcheco chamado Jan Amos Comenius. Comenius falava de várias escolas. Ele falava da escola do nascimento, da escola da infância, da escola da puerícia, da escola da adolescência, a escola da juventude, escola da idade adulta, escola da velhice e escola da morte. Ou seja, do ponto de vista espírita, todo o universo progride, e a grande lei é que rege o aprendizado contínuo de evolução ininterrupta do aperfeiçoamento em todos os campos. Qualquer estagnação, comodismo ou parada é desperdício de tempo e acúmulo de sofrimento. Portanto, nesse período de quarentena, mais do que nunca, que o mundo tem passado por transformações tão aceleradas, tanto tecnológicas quanto econômicas, sociais, para sobreviver é necessário mudar a cada instante. É necessário que nos adaptemos e que aprendamos sempre. No plano existencial, viver a maturidade do corpo é viver da forma mais equilibrada e saudável possível em permanente processo de autoeducação, e quando dos desvios e tropeços, que nós possamos sempre refazer o caminho. A maturidade é um período que nós deveríamos ter menores conflitos e maior serenidade, além de equilíbrio emocional, apesar de sabermos que estamos lidando com uma pandemia que é mundial e que isso vai mudar as nossas relações. Mas demonstrar a nossa plenitude da personalidade espiritual é nos enriquecermos com essa atividade presente, integrando esse roteiro que não nos permite a estagnação, mas produzindo permanente luta, aprendizado e evolução. Então, para aquele que já atingiu a maturidade psíquica, as lutas e o estado constante de aperfeiçoamento não são tormentos e tempestades, porque se ele estiver ainda imbuído, como nós espíritas, do conceito da imortalidade, ele sabe que seu corpo tenderá ao envelhecimento ou que nós passaremos por dificuldades, mas que o nosso espírito pode ser fortificado todos os dias com leituras, com preces, com vibrações, nesses encontros virtuais, por que não, com outros cultivadores de espiritualidade, proporcionando de certa forma uma serenidade interior, quando o nosso espírito permanece jovem porque ele guarda os dons da esperança, do entusiasmo e da vontade perseverante. Paulo dizia que enquanto o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova a cada dia, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de 4 a 16. Nas relações humanas, homens e mulheres maduros
sabem se apoiar mutuamente e sabem que precisam vencer nesse momento uma pandemia mundial, oferecendo consolo uns aos outros. E daí nós temos visto tantas ações de empatia, de solidariedade, de compaixão, porque justamente essa maturidade nos permite termos a estabilidade emocional e psíquica para que sejamos referência e segurança dos outros, porque ela está diretamente ligada à superação do egoísmo. O egoísmo é sempre um infantilismo psíquico. Então, quando nós centramos a mente em torno de nós mesmos, nós somos incapazes de enxergar o outro e vivemos mergulhados nas nossas próprias lamentações ou nas nossas ambições e desejos. Esta pandemia nos trouxe uma oportunidade única de revermos tudo isso de forma harmônica, de olharmos o mundo e pedirmos que ele também se equilibre através da natureza, que ele se ajuste. Vejam que nós temos aí boas notícias com relação ao meio ambiente. Então, neste momento que o indivíduo que estiver sinceramente buscando o seu autoaperfeiçoamento, ele terá disciplina para temperar os seus impulsos mais tempestuosos, para refletir com elevação de pensamento e para trabalhar nas suas arestas mais graves. Que Jesus, o nosso querido Mestre, esse Espírito puro que já esteve na Terra, possa continuar nos inspirando e que nós elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que em todo momento nessa escalada evolutiva nos permite uma nova fase de aprendizado. Um beijo grande e paz e bem. Você acabou de ouvir Os Espíritas e a Pandemia, uma orientação dos convidados da Rádio Espaço Espírita para o seu consolo e para a sua reflexão nesta hora grave da humanidade. Siga em nossa programação. Rádio Espaço Espírita, um som para o espiritismo em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Coronavírus, evite o contágio. Se algum morador tiver diagnóstico positivo, todos da casa devem ficar em quarentena por 14 dias. Mas se alguma outra pessoa da casa apresentar sintomas leves, o isolamento deve ser reiniciado por mais 14 dias. Se for na forma grave, como dificuldade de respiração, ele deve procurar orientação médica. Atenção! Nem todo mundo que contrai o coronavírus precisa ir ao hospital e nem todo mundo que apresenta os sintomas tem o vírus. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. Rádio Espaço Espírita, batendo seus próprios recordes de audiência. Um som para o espiritismo em Santa Catarina, no Brasil e no mundo. Acesse radioespaçoespírita.com.br ou nos ouça pelo iRádios.